Então, eu vou compartilhar a minha tela e aí nós vamos conversar, vou mostrar para vocês o Logos. Né? Deixa eu ver se eu deixo aqui. Deixa eu só jogar isso mais para cá. Vocês já estão vendo minha tela? Já está tudo certo? Tá, né? Ótimo. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui o ambiente, para eu estar vendo vocês também aqui na tela do lado. Então, ó, até deixa eu voltar aqui para a página inicial. E o que acontece? Eu vou dar uma visão geral do Logos para vocês, entender o ambiente, o que ele faz e tudo mais. A primeira coisa a entender que é importante é que o Logos não é um software para exegese, que é o que muitas pessoas acham. O Logos serve para eu estudar as línguas originais ou para estudar o texto das línguas originais. O Logos é para isso, mas não é só para isso. Ele é muito mais, porque ele é uma ferramenta para você preparar sermão, tanto de ter ideias para o sermão, de como fazer o sermão em si, de te ajudar a preparar o sermão e até de apresentar o sermão. Então, ele tem ferramentas para todas essas etapas. Ele tem ferramenta de aconselhamento, ele tem ferramenta na área de história da igreja, de exegese, de estudo bíblico indutivo. Ele tem toda essa gama. Ele é para você fazer teologia sistemática, para você fazer os seus estudos, para você guardar os seus sermões. Então, ele engloba uma série de ferramentas para todas as áreas do ministério pastoral. E não só do ministério pastoral, é uma ferramenta também para leigos, às vezes professor de escola dominical, quem quer se dedicar mais ao estudo. Então, é uma ferramenta completa mesmo nesse sentido. Tá? É importante entender isso, porque alguns acham que o Logos é só para estudar as línguas originais, para fazer exegese ou qualquer coisa nesse sentido. Porque nós temos softwares que têm essa ideia. Não sei quem conheceu o antigo BibleWorks. Tinha um software que chamava BibleWorks. Tem um outro hoje que é talvez um dos únicos concorrentes do Logos à altura do Logos, é um software que se chama Accordance, que era exclusivo para Mac e agora tem a versão para PC também. Mas ele é muito focado em exegese ou na área acadêmica, ele não tem essas ferramentas para sermão. O BibleWorks morreu em 2018, ele faliu, não existe mais BibleWorks. Né? Quem tem uma licença do BibleWorks vai continuar usando até o dia que não tem mais como usar ele. Então nós temos essas particularidades. E hoje o software bíblico realmente, o Logos é o maior software bíblico do mundo hoje. Então o que acontece? Deixa eu dar uma visão geral bem rápida aqui para vocês. Nós temos dois ambientes do Logos. Essa daqui que vocês estão vendo agora, que é a página inicial ou homepage, e o desktop. Deixa eu colocar uma Bíblia aqui para ilustrar para você. Então, eu tenho o desktop. Eu clicando aqui nesse ícone, nessa casinha, eu vou trocando entre esses dois ambientes, entre a página inicial e o desktop. Esses são os dois ambientes do Logos, só esses dois, não tem mais nenhum outro ambiente. O desktop, aqui é onde você vai trabalhar, tá? É onde você realmente trabalha, onde você vai agir, onde você vai pegar os seus livros, você vai trabalhar, você vai interligar, você vai ver comentário, Bíblia, você vai pesquisar línguas originais, aqui é onde você vai fazer tudo. A página inicial não é um local para você trabalhar, é só para você receber informações. Então você não vai ficar trabalhando nela. Aqui é como se fosse uma homepage, uma página inicial do site da Faith Life, do Logos, para te trazer informações sobre o Logos. Aqui em cima no painel de controle, você tem esses cartões que são de coisas que você trabalhou. Então, eu trabalhei aqui, ó, uma exegese de passagem em Efésios 1, de 1 a 14, uma das últimas coisas que eu fiz. Então, ele jogou um cartão aqui. Eu posso começar um novo sermão, ele está sugerindo começar um sermão no consultor de sermão. Então ele está sugerindo coisas, eu posso ter vários cartões aqui, depende de como você usou o Logos, você vai ter vários cartões. E você pode remover o cartão, você pode pegar um e colocar na frente do outro, você pode apagar todos eles, você faz o que você quiser aqui. E nesse mais aqui, você pode adicionar uns cartões, algumas coisas que você possa fazer. Agora, aqui embaixo, nesse que é chamado aqui explorar, é onde você vai poder explorar informações que chegam para você. Então, aqui, ele tem aqui, ó, parte final, como fazer uma exegese completa. Isso daqui é um artigo do blog do Logos em português, que você pode ver ele. Se você clicar aqui,
ele vai abrir o seu navegador de internet lá nesse blog para você ver esse artigo, e nesse artigo tem um vídeo ensinando você como fazer exegese. Então, ele está simplesmente puxando informações para você ver aqui, tá? Essas informações. Sugerindo, olha, você tem esse livro na sua biblioteca, esse livro é isso, faz tal coisa. Pré-publicações, livros que estão para ser lançados, estão por um preço menor enquanto não são lançados. Você já pode encomendar eles para pagar mais barato. Então, você tem uma série de informações aqui. E você pode configurar também aqui, nessa engrenagem, saber, eu quero informações do blog do português, eu quero do blog em inglês também. Você clica aqui, ele vai carregar aqui informações não só do blog em português, mas também do inglês. Então, você vai configurando de receber informações, apenas isso, tá? Aqui você não vai ficar trabalhando. Então, eu nem vou gastar mais tempo com a página inicial, porque a gente não fica trabalhando demais com ela, tá? A gente vai trabalhar mesmo aqui no desktop ou na área de trabalho, né? E aí nós temos o seguinte, dando uma visão geral do ambiente do Logos, o que nós temos? Nós temos esses 3 primeiros ícones aqui no canto superior esquerdo, que é a página inicial, como eu falei, onde você vai trocando de página inicial para o desktop. O segundo ícone é a sua biblioteca, onde estão guardados todos os seus livros, tá? Onde você pode ver e buscar todos os seus livros aqui. Talvez você não esteja vendo dessa forma, porque você tem formas de visualização diferentes, tá? Você pode visualizar ele de formas diferentes, então aí você pode estar vendo sua biblioteca um pouco diferente aí do que você está vendo aqui no meu. Aí, sem problema nenhum. Mas aqui é a biblioteca. Esse terceiro ícone é o Factbook, que é uma ferramenta que é assim, se você não sabe onde encontrar uma informação, você abre o Factbook e digita a informação. Então você quer saber sobre a expiação de Cristo. Digita expiação, deixa o Logos sugerir, ele tem aqui a definição da palavra expiação, teorias de expiação, extensão da expiação. Você vê, tem um monte de informação aqui, o conceito expiação. Tá, eu clico aqui o conceito expiação, ele vai puxar o que ele tem de informações sobre o conceito expiação. O Factbook é uma ferramenta para você puxar o que você quiser de informação, busca aqui, digita aqui e veja a sugestão que ele dá. Qualquer informação bíblica teológica, tá? Aí você quer saber sobre Calvino, se fosse Calvino, ou então sobre João Armínios, tá? Digita o nome e vê que sugestão ele dá e você pode buscar a informação sobre essa pessoa, João Calvino. Ele pode buscar informações, tem as obras institutas de Calvino ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, o Factbook é essa ferramenta que está aqui, ela é uma das ferramentas centrais, por isso que ela tem um ícone dedicado ali para ela, que é onde você pode buscar qualquer tipo de informação e a partir do Factbook, da informação que ele dá, ele vai te abrir outras ferramentas ou outros meios de achar ou de se aprofundar na informação que você quer. Depois nós temos aqui a caixa de comandos, que você pode digitar aqui comandos, e do lado dela tem esse ícone aqui, que é o de pesquisa. Se eu clico nele, ele vai abrir uma janela, um painel de pesquisa para mim, que eu posso fazer várias pesquisas. A pesquisa é uma das ferramentas mais poderosas que o Logos tem. Você vai poder pesquisar na Bíblia, pesquisar sua biblioteca, fazer pesquisa morfológica nas línguas originais. Você pode fazer até pesquisa sintática nas línguas originais, pesquisas muito avançadas. Está tudo aqui. E você tem esses diferentes modos aqui, que a gente depois vai ver, né? Essas pesquisas, um pouco dessas pesquisas. Então, é aqui que você, clicando aqui nesse ícone, você abre um painel de pesquisa. Assim como você pode abrir o painel de pesquisa a partir da própria Bíblia, tem outros meios. Essa caixa de comando é que você pode digitar vários comandos. Ele tem uma série de comandos, até tipo, abrir Almeida. Eu espero ele sugerir, tá? Ele vai sugerir abrir nova Almeida atualizada, ou abrir Almeida revista corrigida, ou revista atualizada. Eu quero a nova Almeida atualizada. Eu clico aqui, ele abre a nova Almeida atualizada. Eu posso digitar uma série de comandos. Existem vários comandos técnicos, existe uma lista desses comandos. Existem comandos mais simples, tipo estudar João 3,16 na nova versão internacional. Aí ele vai sugerir abrir João 3,16 na nova versão internacional, né? Aí, depois disso, nós temos esses 3
menus. O menu documentos, que é onde você cria documentos, cria conteúdo dentro do Logos, tá? Então, que tipo de documentos, né? Eu posso criar um sermão, eu posso criar um recorte, um plano de leitura, uma lista de oração, eu posso criar uma série de ferramentas que o Logos tem. Infelizmente, geralmente, até deixa eu explicar, eu geralmente quando eu dou treinamento de 8 horas de Logos. Do treinamento presencial eu sempre dei de tipo um sábado todo, né? Para passar pela maioria desse material. A gente, em 2 horas de treinamento, a gente vai passar a parte básica para você saber qual é o caminho das pedras, o que contém nele, e depois você pode se aprofundar nessas ferramentas, nesse material, né? Então, aqui a gente não tem como ver cada uma dessas opções, mas aqui é onde você cria documentos dentro do Logos, tá? Eu posso criar notas, eu posso criar sermão, eu posso criar um plano de leitura, por exemplo, plano de leitura, ler a Bíblia em 65 dias, se você quiser, em 66 dias, tá? Ele cria para você. Ele vai mostrar, daí ele vai marcar na sua Bíblia. Hoje você tem que ler dos capítulos tal a tal, ou eu quero ler a Bíblia em 2 anos, e não só a Bíblia. Eu tenho aqui um comentário às Institutas, ou eu tenho um comentário do Van Gemeren. Eu quero ler esse comentário em 2 meses. Você marca lá, eu quero esse livro para ler em 2 meses. Quando você abrir o livro, ele vai ter marcações no livro de você ler daqui até aqui. A hora que você estiver rolando a parte, você chegou ali, você clica, terminei aqui. Ele vai guardar para você. Inclusive, ele vai criar um cartão aqui falando para você: continue o seu plano de leitura. Hoje você deve ler os capítulos tal a tal daquele livro, tá? Então, é um exemplo de um documento que você possa criar. E os seus documentos ficarão aqui. Aqui era um teste de série de sermões que eu tinha criado, Encontros com Jesus, e aí tem essa série de sermões. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o sermão, né? Depois do menu documentos, eu tenho o menu guias, e guias são ferramentas que te ajudam a estudar, como, por exemplo, o guia de passagem, que a gente vai ver daqui a pouco, o guia teológico, o guia exegético, o guia de tópicos, guia de aconselhamento. Então, ele tem várias dessas ferramentas, esses guias, tá? Que você pode usar a qualquer momento. Você pode pegar qualquer um deles, tipo o guia de passagem. Você digita uma passagem, como, por exemplo, tá aqui, o último que eu mexi foi Salmo 82:1, ele vai gerar esse guia onde ele vai puxar todas as informações para eu estudar Salmo 82:1. Assim como o guia exegético vai me ajudar a fazer exegese de uma passagem. E aí eu tenho uma série, né, de guias para me ajudar nessa função. Assim como uma outra coisa, que é uma novidade do Logos 8 e depois do 9, que se desenvolveu mais ainda, são os fluxos de trabalho. Que ele não só são uma ferramenta, mas ele é um tutor para você. Ele vai te pegar na mão e te ensinar passo a passo como fazer uma devocional, como fazer um estudo bíblico indutivo, como fazer uma exegese de passagem. Ele vai te sugerir até que, olha, para isso, ore. Ele vai até sugerir que você ore. Você clicou lá, eu já fiz esse passo. Assim, então agora leia esse texto em várias versões diferentes. Leia em 2, 3, 4 versões. Agora ele falou, eu já fiz isso, você clica, ele vai sugerir e ele vai abrindo ferramentas do Logos para te ensinar a fazer uma preparação de sermão expositivo, uma exegese de passagem, um estudo bíblico indutivo, ou uma devocional, ou qualquer um desses fluxos que você tem aqui. Mais do que ser uma ferramenta pronta, ele é um tutor. Ele vai te ensinando, ó, exegese de passagem, vou colocar aqui, Romanos 5:5, que fosse. Ele vai fazer ele olha todos os passos que ele vai te guiar para você fazer uma exegese de passagem, tá? Então, leia a passagem múltiplas vezes. Depois, leia em múltiplas traduções. Depois, explore o contexto amplo. Só que, se você abrir aqui, ele tem toda a explicação, tá? E ele já abre a Romanos 5:5, você clica aqui, ele já abre a sua Bíblia em Romanos 5:5. Leia a passagem em múltiplas traduções. Aí, ele já abre a ferramenta de comparar versões para você, tá? Que aqui eu deixei grande para ficar fácil de vocês verem, mas ele vai ficar comparando. Inclusive aqui está Bíblias em inglês, porque eu não tinha configurado ele, mas você configura ele para estar todas as suas Bíblias em inglês, em português, uma do lado da outra, para você estar comparando. Então, o fluxo de trabalho, ele além de ser uma ferramenta, ele é um tutor. Ele vai te ensinando passo a passo, cada passo que você deve fazer
para fazer uma exegese de passagem. Então, no menu guias, você tem guias e fluxos de trabalho. E uma lógica que tem aqui, deixa eu explicar rapidamente, a forma como o menu guias e o menu ferramentas funcionam é o seguinte. Aqui em cima, essa parte de cima é uma parte dinâmica. Você só vai colocar aqui as ferramentas que você mais usa. Então, todas elas estão listadas aqui, ó. Todos os fluxos de trabalho estão aqui e todos os guias estão aqui. Aqui são seções dentro dos guias, por isso que ele fica grande aqui. Mas aqui, por exemplo, exegese de passagem, ele já está lá em cima, tá? Mas olha só o que ele está fazendo. Vamos supor, eu quero esse Lectio Divina, eu uso ele bastante. Você clica com o botão direito e coloca aqui, ó, prender no topo. Você clica prender no topo, então ele vai colocar um Lectio Divina aqui. Então aqui no topo estão apenas as ferramentas que você mais usa. Você pode selecionar quais que você quer. Assim como eu posso remover ela, eu clico com o botão direito, ó, eu tiro do prender no topo, ela não está mais aqui. Então, você faz isso aqui no menu guias e no menu ferramentas, a mesma coisa, ele tem várias ferramentas. O que está aqui em cima são as ferramentas que eu coloquei, que são as que eu mais uso, tá? Só um exemplo para vocês. Então, eu tenho o menu guias e o menu ferramentas, que tem várias ferramentas. Por exemplo, eu tenho o Atlas, o Canvas, que é um de fazer visualmente uma organização de textos bíblicos, o construtor de sermão está aqui, o Factbook, que é esse mesmo aqui, está aqui também, o gerenciador de sermão. Então, ele tem um monte de ferramentas, comparação de texto, Atlas, linha do tempo, tem um monte de ferramentas aqui. Nós não vamos ter condições de ir uma por uma em 2 horas de treinamento, mas eu só estou dando uma base e aquilo que a gente puder entrar de ferramenta, a gente vai entrar. Mas aqui é uma listagem de várias ferramentas ou funcionalidades que existem dentro do Logos. Depois dos 3 menus, nós só temos aqui, essa daqui é a barra de atalhos, que talvez você não tenha nada aqui. Eu tenho 3 ícones aqui, que é uma Bíblia Almeida, o Novo Testamento grego do Nelson Wallen, e aqui é um comando, que é os meus sermões. O que acontece? Vamos supor, qualquer Bíblia, qualquer livro que eu use muito, vamos supor que eu pegue esse comentário aqui, tá, de 1 Coríntios, só um pequeno exemplo. Ou um guia, vamos pegar aqui que eu tenho esse guia de passagem, que ó, eu uso muito guia de passagem. Ao invés de eu clicar guia e depois clicar guia de passagem, eu quero dar um clique só. Eu venho aqui, ó, guias, eu pego no guia de passagem, eu começo a arrastar ele e trago ele para essa barra. Eu solto ele, agora eu só dou um clique aqui, ele já abre o guia de passagem. Então são atalhos para você ir para o mesmo lugar. Eu poderia pôr esse comentário aqui de 1 Coríntios aqui, ó. Tá, coloquei ele lá, né? A hora que eu precisar dele, eu clico aqui, ele abre. O que eu tenho no meu Logos pessoal é o quê? Eu tenho minhas Bíblias favoritas e eu tenho layouts que, se nós tivermos tempo, eu mostro para vocês. Você pode criar vários atalhos para você clicar rapidamente aquilo que você mais usa. Depois dessa barra de atalho, você tem aqui a sincronização, você tem aqui o layout, que você pode criar layouts, e eu espero que, quem sabe, dê tempo de eu explicar o conceito de layouts, né, nesse tempo que a gente tem de treinamento, mas a gente tem que caminhar aqui. Mas você pode montar layouts e salvar eles. Eu quero um layout para fazer sermão, eu quero um layout para a minha série de estudos nos Salmos que eu estou fazendo na escola dominical, na minha igreja, ou esse daqui é para uma série de sermões que eu estou fazendo. Você pode criar diferentes layouts com todas as ferramentas que você quer, para você não ter que ficar carregando toda hora que você precisa fazer aquela série de estudos. Então você monta layouts e você salva eles. Aqui seria para você fechar, se você tem vários livros abertos, várias guias abertas, você quer dar uma limpada na sua área de trabalho, você clica aqui, ele limpa tudo, ele até volta para a página inicial, depende da configuração do seu Logos. Aqui é um carrinho para você ir para a loja do Logos. Aqui é onde você vê o seu perfil, suas contas. Aqui você pode ter mais de uma conta, mas aqui é mais um caso porque eu faço testes, né? Você pode ter mais de uma conta se você tem mais de uma conta no Logos, o que geralmente 95% dos usuários não vão ter mais do que uma conta no Logos, né? E aqui você tem configurações do programa, tá? Algumas configurações. Aqui você pode ver sobre a sua conta, qual o endereço de e-mail que você usa na sua conta, qual é a última versão do software.
mas é basicamente isso. Aqui você não tem como ver o pacote que você tem, tá, na sua conta. Você tem que ir lá para o site do Logos para verificar. Feita essa visão, é isso, eu diria. É isso que tá, não tem mais nenhuma ferramenta escondida, a não ser as ferramentas que estão dentro dos painéis do Logos, tá? Por exemplo, abrir a Bíblia Almeida Revista Atualizada, a gente tem um monte de coisa para ver aqui. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? A gente tem um monte de ícones aqui e de ações, além do menu de contexto, que tem um monte de informações. Eu uso muito o menu de contexto. Eu acredito que você usando o Logos, você vai usar ele bastante. Então, a gente vai passar por essas ferramentas. Feita essa visão geral, eu diria aquilo que eu tinha falado um pouquinho no começo para vocês. Eu comecei a usar o Logos, eu comprei o Logos, eu não sei o que fazer com ele, vamos supor, né? Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Deixa eu ver se eu melhoro. O computador está um pouquinho lento. Eu não estou entendendo o porquê. E eu vou ver se é uma questão de configuração do vídeo aqui. Ok. A primeira coisa que você pode fazer com o Logos e entender o uso dele é o seguinte. Se você não sabe o que fazer, mas eu quero estudar uma passagem. A coisa mais simples que você faz, você vem aqui e digita a passagem que você quer estudar. Vamos supor Romanos, ou simplesmente RM, tá? 5 de 1 a 5, vamos supor, tá? E olha o que ele vai sugerir, ele dá várias sugestões. E aqui em layout, abrir layout de estudo de passagem para Romanos 5 de 1 a 5. Se eu clicar nessa sugestão, eu vou clicar nela, olha o que vai acontecer. Ele vai carregar esse layout, esse ambiente de estudo, tá? Em que, só deixar, um pouco menor aqui, ver se mostra melhor para vocês. É que eu estou tendo que mexer na escala do programa aqui para ver se fica uma visualização um pouco melhor para vocês aí no vídeo. O que acontece? Ele montou um ambiente de estudo para eu explorar, para eu estudar Romanos 5 de 1 a 5. O que ele fez? Ele abriu automaticamente para mim um guia de passagem, aquele guia de passagem aqui do menu guias, tá? Já em Romanos 5 de 1 a 5. Ele pegou a minha Bíblia preferida, e aí você pode configurar qual é a sua Bíblia preferida, que é a Almeida Revista Atualizada aqui no meu caso, e colocou ela aqui. Só que ele colocou aqui atrás, a Bíblia de Estudo Almeida Revista Atualizada, junto com ela, e uma Bíblia em inglês também, e elas estão interligadas já. O que quer dizer interligadas? Para onde eu rolar essa Bíblia Almeida, as outras vão juntas. Além disso, ele pegou um comentário aqui, por isso que se eu tivesse na minha conta pessoal aqui, ele já ia abrir um comentário em português. Deixa eu resolver isso daqui rapidamente, depois eu explico o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero fazer aqui depois para vocês. Deixa eu deixar isso daqui aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar isso de novo, só para mostrar para vocês uma coisa. Eu vou aqui para Romanos... Espera aí. 5 de 1 a 5. Tá. Deixa ele sugerir aqui. Eu vou clicar aqui de novo. Ele vai abrir. Só que agora você viu que ele abriu o meu comentário em português. Porque eu fiz uma configuração na minha biblioteca que depois eu mostro para vocês. Essa configuração se chama priorização. Você vai priorizar os recursos que você mais usa. Tá? Então, agora o que acontece? Ele já montou um ambiente que é o seguinte, estou lendo Romanos 5 de 1 a 5, ele já abriu a minha Bíblia em Romanos 5, 1, e o meu comentário em Romanos 5, 1. Se eu andar com a minha Bíblia, o meu comentário está andando também, ele já foi para o 9 e 10. E essas minhas Bíblias aqui atrás estão andando também, estão todas em Romanos 5, 9, porque elas estão interligadas. Ele montou esse ambiente. Além disso, ele colocou a ferramenta informação aqui do lado, que onde eu colocar o meu mouse em cima, ele puxa tudo quanto é informação dessa palavra. Eu coloquei o meu mouse em cima da palavra reconciliados, ele já puxou a definição da palavra aqui, Ele está falando que é a palavra catalasso, tá? É a palavra grega, e eu tenho um monte de informações aqui,
catalagentes, reconciliar, que é o catalaço, que é que eu peguei, e tem um monte de informações. Todas essas informações que eu estou rolando aqui estão dentro dessa palavra aqui, tá? E eu posso trabalhar cada uma delas. Como é que eu acesso essas informações? Clicando com o botão direito, por isso que eu falei que eu uso muito esse menu de contexto, que é clicando com o botão direito em cima de uma palavra. Mas a gente vai chegar lá, a gente ainda, daqui a pouco eu explico mais isso daqui. Agora, o importante é que ele montou esse ambiente, ele colocou essas ferramentas e essas bíblias, e aqui o guia de passagem, ele tem uma série de sessões aqui, um monte de sessões, que a gente não tem como ver tudo isso daqui. Ele tem até a seção música, se você quiser uma música ou slides, tá? Alguns são pagos, tá? Mas o principal, que é o material aqui, ó, ele pegou todos os comentários que estão dentro da minha biblioteca que comentam sobre Romanos 5, de 1 a 5. Ele pegou o primeiro, mas eu posso abrir aqui esse comentário Esperança, que está na minha biblioteca, eu posso abrir ele aqui, ele já abriu também no texto que eu falei que eu estava estudando, né? Passagens paralelas, isso aqui, passagens paralelas, às vezes quando eu tenho sinóticos ou passagens paralelas, aqui no caso ele está pegando passagens paralelas das cartas paulinas, aí que é um livro em inglês que existe, que ele faz passagens paralelas de textos de Paulo, né? Então, quando eu estou nas cartas de Paulo, o Paulo fala sobre esse assunto aqui, mas ele fala sobre o mesmo assunto nessa carta aqui, mas se fosse nos evangelhos, ele ia pegar os sinóticos lá. Aí sim, ó, referência cruzada ou a chave bíblica, né? Outros textos que estão falando dos mesmos assuntos desse texto que eu estou estudando. E aqui o passagens importantes as mesmas passagens dividido por seções. Por que esses textos têm a ver com Romanos 5, de 1 a 5? Porque eles têm conceitos culturais compartilhados. Ele vai falar assim, ó, o texto de Atos 10, 45... ele também fala sobre habitação no Espírito, como Romanos 5, de 1 a 5 fala. Então, ele está explicando qual é a ligação de um texto com o outro. Ele está segmentando esses textos para explicar a ligação deles. Então, tem uma série de questões aqui, tá? Palavras importantes. Quais são as palavras mais importantes de Romanos 5, de 1 a 5? Aí você pode até fazer um estudo, tá? Sobre essas palavras. Se você abrir aqui, você vai ver Romanos 5,4 fala experiência mais de uma vez. E você pode até fazer um estudo dessa palavra. E aí, pessoas da Bíblia, Atlas, se fosse o caso de uma passagem que estivesse falando de um local bíblico, o texto citou a palavra Antioquia ou Jerusalém. Então aí no Atlas ia abrir um linkzinho para você abrir no Atlas esse local bíblico. Romanos 5, de 1 a 5 não está citando nenhum local, então não está mostrando nada. E aí segue uma série de outras informações que infelizmente não dá tempo da gente falar aqui, tá? Esse é o guia de passagem. O que é o guia de passagem? Ele está juntando tudo quanto é informação que ele pode achar na sua biblioteca para te ajudar a estudar Romanos 5, de 1 a 5, porque você falou que você queria estudar aquela passagem. Tá? E você vai clicando nos links e ampliando aí o seu estudo. Você pode ler os comentários, abrir uma outra Bíblia, aí você tem uma série de informações. Então, o que acontece? Olha só, você não sabe usar o Logos, mas você já sabe digitar aqui a passagem que você quer estudar e abrir esse ambiente que sempre vai aparecer desse jeito. Então, se você não diria assim, eu não sei usar o Logos, você sabe pelo menos digitar a passagem aqui na caixa de comando e ele vai abrir esse ambiente que eu acabei de mostrar para você. Você vai explorando, tá? Agora, você pode montar o seu próprio ambiente, que eu vou mostrar lá no layout. Mas antes disso, uma coisa importante que aí eu quero mostrar para você é realmente isso, a priorização, deixar o Logos mais personalizado e com a sua cara de software em português e tudo mais. O que você vai fazer? Você vai pegar na biblioteca os livros que você mais usa, ou as bíblias. Então, eu vou mostrar isso para você. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui na biblioteca, você tem diferentes formas de visualizações nesse ícone, você pode escolher. Eu geralmente uso a visualização de detalhes, mas é uma questão de opção minha, você pode ver por capa mesmo, aí é com você, tá? E se você não está vendo isso daqui, você tem que clicar nesse ícone aqui no canto, tá? E deixa eu só abrir um parênteses aqui e dar uma sugestão para vocês.
nós temos 2 horas para passar muita informação e eu quero passar o máximo de informação para vocês. E eu estou um pouco confortável em passar um pouco correndo, porque eu sei que esse treinamento está sendo gravado. Depois você pode voltar para ele. Então, você pode até pensar em fazer o seguinte. Eu não vou fazer junto com o Nielsen, porque se você ficar tentando fazer e tentando, de repente você se perde. Então, de repente, você pode usar agora para você ver o que eu estou fazendo e pegar a ideia do negócio. E depois você vai com calma. Bom, o Nielsen fez aqui, deixa eu parar o vídeo, deixa eu fazer também. Então, veja como é melhor para você. Se você tem 2 telas, você pode colocar o Logos em uma e eu falando em outra, mostrando, aí tudo bem, pode ser que seja uma boa. Mas se não for isso, de repente é melhor você só ir vendo, pegando a ideia e depois você volta para o vídeo desse treinamento e você vai devagarzinho trabalhando, tá? Mas então o que acontece? Qual é o conceito aqui? Esse painel aqui do lado, ele me ajuda a eu filtrar qualquer coisa. Então, por exemplo, eu quero ver todas as Bíblias que eu tenho em português no meu Logos. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu venho aqui em tipo, que é tipo de literatura, eu venho aqui em Bíblia. Eu cliquei em Bíblia, ele mostra que eu tenho 77 Bíblias. Só que agora eu vou aqui no idioma e eu clico português. Pronto, agora eu estou vendo que eu tenho minhas 12 Bíblias em português. Então eu posso fazer isso com qualquer coisa. Eu quero ver todos os comentários que eu tenho na minha biblioteca, mas os comentários em português apenas. Agora, ó, os critérios que eu digitei estão aqui. Então eu clico aqui em tudo, ele apaga os critérios para mostrar tudo de novo. Eu volto, eu quero o comentário bíblico. Só que agora eu quero só os comentários em português. Pronto, ele colocou aqui. Ah, eu quero em Coríntios. Ah, então digita a palavra Coríntios aqui, ó. E ele já vai me ajudar aos comentários que eu tenho em Coríntios. Então eu posso ir achando na minha biblioteca, achando os meus livros. Se perdeu, tem critério demais aqui, ó, tem 1 critério, 2 critérios, 3 critérios. Clica no tudo, ele volta para toda a sua visualização e você pode explorar, tá? Então, é aqui que você tem essa visão geral do Logos. Se você quiser mexer, às vezes, aqui nos livros, lembre o seguinte, se você clicar no título, ele vai abrir o livro. Então, às vezes, se você quer só selecionar, você clica em qualquer outro lugar, clica aqui no nome do autor, em algum outro lugar. Se você clicar no título, ele fecha a biblioteca, abre o livro, tá? Você também pode, se você quiser explorar bastante, mexer um monte nos livros, olha o que você pode fazer. Para a biblioteca não ficar abrindo e fechando, você clica no ícone da biblioteca e arrasta ela para baixo, a biblioteca vira um painel, tá? E daí você vai clicando em quantos livros você quiser e a biblioteca vai continuar aqui, ó, tá? Então você tem, existem várias formas de você otimizar aí, até mesmo assim, se você também tiver a instalação no seu desktop, se tiver mais de um monitor, você pode fazer layouts com 2 monitores, você pode colocar a biblioteca num lugar e tem uma série de coisas que você pode estar fazendo, né? Agora é o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, eu vou arrastar minha biblioteca para cá, para ficar mais fácil para mostrar o que eu falei para vocês, o que eu acho extremamente importante. Você precisa priorizar os seus recursos. Recurso é o termo técnico para livros no Logos, tá? Por que a gente chama de recurso? Porque às vezes não é só um livro que foi publicado, um manual, um léxico, um dicionário, tudo isso é o que a gente chama de recurso no Logos. Mas são os livros na sua biblioteca, esses são os recursos. O que você precisa é programar assim, ó, quando abrir um texto bíblico, eu quero que ele abra nessa versão de Bíblia. Então você precisa programar isso. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou abrir um comentário. Vamos supor que eu estou lendo esse comentário aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma questão aqui. Ou, que seja aqui, ó. Eu acho que eu achei um aqui, ó. Eu estou lendo o comentário de 1 Coríntios e eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Ah, tá. Vamos supor. Eu estou aqui na minha Almeida Revista Atualizada, mas eu nem preciso abrir ela. Eu estou lendo o meu comentário de 1 Coríntios aqui, e daí eu vejo uma referência a Mateus 10, 19 a 20. Se eu só pôr o mouse em cima, ele já abre a referência, e ele mostra que essa referência está na RA, na Revista Atualizada. Se eu clicar, ele abre a Almeida Revista Atualizada, nesse texto. Aí você fala assim, então, legal, só que eu uso a nova versão internacional, eu queria que abrisse a nova versão internacional, ou a nova Almeida Atualizada. Não a RA, eu queria que ele abrisse na NAA. Vamos supor que fosse esse o caso. Então, isso é priorização. Você vai decidir, eu quero que ele abra nessa versão de Bíblia. Então,
vou te mostrar isso na prática. Você está vendo aqui que no meu caso, se eu clico num texto bíblico, ele vai para Almeida Revista Atualizada. Eu vou mudar esse comportamento. Como eu faço isso? Eu estou aqui na minha biblioteca, eu clico nesses 3 pontinhos aqui no canto. Opa, peraí. Isso. É que aqui ele abriu, como eu abri ele como painel, você está vendo várias opções. Deixa eu até mostrar a visualização clássica para ficar mais fácil para vocês. Ah, no meu não está aparecendo aquilo tudo. Se eu abrir na visão clássica aqui da biblioteca, eu clico nos 3 pontinhos, só tenho informação em priorizar recurso. Clica em priorizar recurso, ele abre essa aba lateral, eu já tenho algumas coisas aqui. O que ele está fazendo? Ele está listando de cima para baixo quais são os recursos mais importantes, aqueles que eu prefiro. Se eu quero que a nova Almeida Atualizada seja a minha Bíblia principal, eu tenho que colocar ela aqui acima da Almeida Revista Atualizada. Eu venho aqui, ó, digito NAA, eu achei a NAA, eu clico e arrasto ela e coloco ela aqui, ó, acima de todas de todas as outras. O que eu fiz errado que ela não ficou? Isso. Ó, a NAA aqui eu vou colocar ela acima da RA. A NAA está em primeiro lugar aqui agora, correto? Olha o que eu vou fazer. Eu vou de novo clicar no meu comentário, clicar em Mateus 10:19. Eu clico, ele abriu a nova Almeida Atualizada agora, tá? Então agora, a partir de agora, sempre, se eu só pôr o mouse em cima, você vai ver que lá embaixo já está NAA. Ele vai sempre usar essa Bíblia. Agora, eu fiz isso para a Bíblia. Você pode fazer isso para comentário, para dicionário de grego, de hebraico. Você escolhe quais são os principais, quais que você mais gosta de usar, e você coloca eles lá. Aí, voltando aqui para a biblioteca, o critério aqui é o seguinte. Vou colocar aqui, ó, priorizar recurso. O que acontece? Eu tenho aqui Bíblia, depois Bíblia, e aqui eu tenho comentário. Então, ele vai pegando de cima para baixo, ele vai pegar cada tipo de literatura, ele vai pegar o primeiro de cima. No critério de Bíblias, a primeira que vai aparecer, a NAA. Em comentários, o primeiro que aparece é aqueles comentários da cultura cristã do Novo Testamento. Ele vai pegar em primeiro lugar em cima de qualquer outro comentário. Daí vamos supor que para o grego, eu quero esse dicionário do Novo Testamento grego, tá? E depois eu quero, deixa eu ver, novo dicionário internacional. Aqui, ó, novo dicionário internacional de teologia e exegese do Antigo Testamento do Van Gemeren. Tá. Olha o que eu fiz aqui. Eu já escolhi algumas Bíblias, mas por que você tem mais de uma Bíblia em português? Não é necessário uma só? Sim. Mas se eu colocar outras Bíblias aqui, isso já vai me ajudar, por exemplo, quando eu for rodar a comparação de textos, ele já vai pegar preferivelmente essas Bíblias em português do que alguma outra Bíblia em inglês. Então eu posso, de repente, colocar 5 Bíblias em português aqui. E tem uma outra coisa que a gente não tem ainda, mas nós teremos futuramente. Bíblias que contêm os livros apócrifos. Porque às vezes a gente tem comentários bíblicos que fazem menção à primeira de Macabeus, ao texto de sabedoria e tudo mais. O que ele vai fazer? Se a sua Bíblia preferida, a Nova Almeida Atualizada, não tiver, ele vai pegar na outra Bíblia que você selecionou que tem esses apócrifos. Então você pode selecionar também. Então ele vai ver a Bíblia que tem aquilo ou não. E ele ajuda em algumas ferramentas, como eu falei, como por exemplo a comparação de textos. Agora, eu peguei aqui, ó, Bíblias todas em português, comentário do Novo Testamento em português, dicionário de grego em português, dicionário de hebraico em português. Então ele vai pegar preferivelmente todo esse material em português. Eu configurei aqui, acabou. Eu fecho a priorização, tá? Eu posso fechar aqui, ó, a priorização, ou eu só fecho a biblioteca, ele já fecha a priorização, tá feito. Não preciso fazer mais, só faço isso uma vez e depois eu mudo se eu precisar, tá? E aí, toda vez que eu precisar de um comentário, ele vai preferivelmente abrir aquele. Toda vez que eu precisar de um dicionário, ele vai abrir preferivelmente aqueles. É isso que vai acontecer, tá? Assim você pode colocar o seu material em português lá na priorização para tudo estar sempre abrindo em português do que outro material em inglês, preferivelmente, tá? Ok, vimos a priorização aqui. E nós já vimos algumas ferramentas. O que eu preciso mostrar para vocês é a parte de
interlinear, de trabalhar com as línguas originais e um pouco de pesquisa, que eu acho que eu já tinha apresentado um pouco para vocês quando a gente fez a apresentação do software, porque essa é uma parte muito importante para vocês entenderem, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou limpar esse ambiente aqui, ó, para vocês, para eu ter limpo o meu desktop aqui e mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa importante de entender. Nesse momento, apenas a Almeida Revista Atualizada é uma Bíblia interlinear reversa, ou seja, ela tem as línguas originais por trás. Só ela. E não é a Almeida de Estudo, não é a Almeida Revista Corrigida, não é a Bíblia Almeida de Estudo, é só a Almeida Revista Atualizada. Então, se você buscar aqui na sua biblioteca e você digitar aqui Almeida, ele vai mostrar várias Almeidas. É só a Almeida Revista Atualizada, só ela é interlinear reversa, tá? Daqui a pouco, e vai vir automaticamente para você, a nova versão internacional, ela será interlinear reversa também. Inclusive, ela já é interlinear reversa só no Novo Testamento. Daqui a alguns meses, o Antigo e o Novo Testamento será interlinear reverso. E depois disso, a nova Almeida Atualizada também. Ela daqui a pouco vai estar com o Novo Testamento interlinear reverso e depois o Antigo Testamento interlinear reverso. Acredito que até o meio do ano, quem sabe no máximo até o final do ano, a NVI e a NAA estarão todas interlinear reversas e isso vai vir automaticamente para vocês. Vocês não vão ter nenhum custo para ter isso daí, porque já está embutido no pacote que vocês compraram. Ok. Então, você deve preferencialmente usar a Almeida Revista Atualizada. Se você tiver na dúvida se alguma Bíblia é interlinear reversa ou não, tá? Você só precisa ver o seguinte, ó, eu abri um Novo Testamento grego aqui, o Nestle-Aland, tá? Ele não é interlinear reverso. Tem texto grego que é interlinear reverso, ele tem o texto em inglês ou português por trás, pode ser. Mas a Almeida, para você saber se uma Bíblia é interlinear reversa, é só você ver se ela tem esse ícone aqui, ó, que é com esse Aleph e esse ômega aqui. Esse ícone mostra que essa Bíblia é interlinear, que esse é o botão do interlinear, tá? Então, o que acontece? Eu vou mostrar o interlinear aqui para vocês. Eu acho que até o texto que eu mostrei para vocês na apresentação, para ficar mais fácil, até porque o tempo está passando aqui, ó, João 21:15. Um texto bem conhecido e bem fácil. O que acontece? Se eu estou com o texto nas línguas originais aqui, se você quiser, ó, você lembra que quando eu tinha buscado aqui por Romanos 5, de 1 a 5, apareceu um painel de informação aqui na lateral direita para mim, que ele mostrava todas as informações da palavra? Se eu quiser usar esse painel, eu posso vir aqui, ó, menu Ferramentas, e eu busco aqui, ó, o Informação. Eu clico, ele vai sempre aparecer aqui nesse lado. Se eu pôr o mouse em cima aqui da palavra, ó, ele já vai carregar as informações da palavra. Você tem como configurar isso, nas configurações do programa, você configurar e falar assim, eu quero que a informação apareça só se eu clicar na palavra, não se eu simplesmente colocar o mouse em cima, tá? Eu posso configurar aqui, ó, atualização em passar sobre ou em clique. Eu vou mudar aqui para clique. Agora, ó, ele não muda a informação se eu passar em cima, só se eu der um clique na palavra, tá? Então eu posso, tem várias configurações aí, isso é uma pequena configuração, você tem várias configurações no software. Mas o que acontece? Se eu estou com essa Bíblia, eu vou fechar aqui só para facilitar, interlinear reversa, o caso é que eu posso ver o que está por trás aqui nas línguas originais, tá? Então eu clico com o botão direito do mouse sobre uma palavra, ele mostra aqui no painel, no menu de contexto, as informações dessa palavra. E aí deixa eu te explicar o conceito aqui do menu de contexto, é muito importante entender esse conceito. O que acontece? Aqui no menu de contexto, todas as informações que estão na lateral esquerda são informações que estão dentro dessa palavra, que estão nessa palavra aqui. Existem várias informações, inclusive mais ainda, questões de sintaxe, de discurso, de interligação com o Antigo Testamento, até questão sintática, objeto direto, pronome pessoal, tem uma série de informações, tá? E aqui eu tenho as informações da palavra em si. Aqui acontece o seguinte, quando você abre um menu de contexto, você tem essas informações, você tem que selecionar qual informação você quer trabalhar. Por exemplo, se eu quero a palavra amas-me, a palavra em português amas-me, ou a referência João 21:15, que é onde eu estou,
ou o texto manuscrito em grego agapás, ou o lema agapau, ou a raiz agapau. Eu seleciono o que eu quero, o número Strongs, o que eu quero. Uma vez que eu selecionei a informação que eu quero, eu tenho as opções do que eu posso fazer com essa informação. Daí eu clico numa dessas informações para tomar uma ação. Em geral, se eu quero explorar essa palavra grega, eu clico aqui no lema, que é como a palavra aparece nos dicionários, nos léxicos, né? Então, eu pego o lema aqui. Eu peguei o lema agapau. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um estudo dessa palavra. Eu posso pesquisar por essa palavra. Eu posso consultar essa palavra nos dicionários. Como eu tinha colocado o dicionário do Novo Testamento grego como priorização, ele está em primeiro lugar aqui para mim, ó. Tá? Então, o que acontece? Eu selecionei a palavra agapau, eu posso estudar essa palavra, ó, estudo de palavra da Bíblia. Eu cliquei nele, ele abre um estudo completo dessa palavra. Eu poderia, ao invés de vir no texto, eu poderia ter vindo aqui no menu guias e ter aberto aqui, ó, estudo de palavra da Bíblia. É a mesma coisa. E eu digito a palavra aqui, eu posso digitar inclusive em transliterar grego, transliterar hebraico ou digitar em português, tá? Mas ele abriu aqui para mim. Ele já mostrou que essa palavra grega agapau ocorre 143 vezes no Novo Testamento, tá? Eu tenho as definições do dicionário. Ah, mas eu quero saber um pouco mais. Clica no nome do dicionário, ele abre o dicionário para você explicando. Amo no koiné o termo geral de amar, capaz de todas as significações elevadas ou baixas do termo, tá? Então ele dá uma definição básica. Ah, eu quero entender um pouco mais a fundo. Deixa eu abrir um outro dicionário aqui, que agora é aquele Little Kittle, um dicionário que tem um pouco mais de informação. Então agora ele vai explicar amor no Antigo Testamento, amor no Novo Testamento. Aí quando você vai se aprofundar muito mais, amor no judaísmo, para explicar qual é o conceito dessa palavra, tá? Então eu posso me aprofundar aí dependendo dos dicionários que eu estou usando. Aqui ele está mostrando quais são todos os termos que a Revista Atualizada usou para traduzir agapau, tá? Se eu quiser, mas onde ele traduziu agapau por amado? Você clica aqui, ele abre os textos em que agapau foi traduzido por amado, tá? Eu posso voltar aqui, eu clico de novo aqui, ele volta. Esse é uma outra coisa interessante. Quais são os termos hebraicos? Quais são os termos hebraicos que a Septuaginta traduziu por agapau? É isso que ele está mostrando aqui, tá? E depois ele está mostrando a relação. Aqui é uma relação sempre porque agapau vem também da raiz agapau, mas às vezes tem uma palavra que vem de uma raiz muito diferente. Ele está mostrando as outras palavras que derivam. Então eu tenho o verbo amar, que é nesse caso a palavra que a gente está estudando, por isso que está marcado com esse ponto aqui. Eu tenho o substantivo amor e eu tenho também amado. Então, eu tenho todos esses derivados da mesma raiz. Significado é mais uma questão semântica e tem mais uma série de informações para você estudar essa palavra, tá? Agora, eu busquei essa palavra. Eu poderia fazer o mesmo exercício aqui, ao invés de buscar pelo lema aqui e estudar essa palavra, eu quero ver todas as ocorrências dessa palavra. Eu venho aqui em pesquisar e eu clico no modo Bíblia. Eu quero pesquisar na Bíblia. Tá, eu clico aqui, ele vai abrir um painel de pesquisa. Agora ele está grande demais aqui porque eu fiquei mexendo na configuração do zoom dele. Melhorou um pouco. Eu tenho as 143 ocorrências de agapau aqui na Bíblia. Eu tenho formas diferentes de visualização, tá, do resultado. Posso colocar ele alinhado aqui, que é um que eu às vezes gosto de visualizar, porque eu fico vendo as formas como ele traduziu, às vezes me ajuda em alguns casos. E eu posso ver graficamente esse resultado, tá? Eu posso ter uma visualização gráfica desse resultado. Ele está mostrando por densidade por livro. Então ele está mostrando aqui que João e 1 de João é onde mais ocorre agapau, né? E eu posso ter aqui, ó, vou clicar aqui do lado, eu tenho diferentes formas de visualização. Eu posso colocar aqui por linha, ele faz um gráfico dessa forma, pirulito, modo pizza, né? Eu tenho uma série, e você pode salvar isso como imagem, jogar num PowerPoint e apresentar para a sua igreja, tá? Ele já tem direto aqui, você vai vir aqui, ele tem o enviar para,
que é o imprimir e exportar. Ele salva na área de transferência, pode copiar, salvar como uma imagem, ou imprimir e exportar, você pode imprimir ele como um PDF ou qualquer coisa nesse sentido. Então você pode usar esses gráficos todos de diferentes formas de visualização, tá? Que ele tem aqui. Então, eu tenho essa visualização da pesquisa desse material aqui, né? Ok, então, a partir da Almeida Revista Atualizada, do texto em português, eu estou pesquisando nas línguas originais. E a mesma coisa, tá? Eu poderia estar buscando no Antigo Testamento e, de repente, o que é graças te rendemos? É a palavra louvar, né? Que é Yadar. Tá, eu quero ver todas as vezes que essa palavra hebraica ocorre. Ele está mostrando as ocorrências da palavra hebraica, ela ocorre 111 vezes, exatamente a mesma coisa. Antigo e Novo Testamento não muda absolutamente nada a questão de pesquisar por uma palavra. Olha uma coisa que eu vou fazer aqui, uma dica rapidinha. Eu estava lá em João, eu vim aqui para o Salmo 75, eu queria voltar lá para João estava estudando. Eu tenho essas setinhas aqui, ó, que me ajudam a navegar. Eu volto para João. E eu tenho uma seta aqui que ele me mostra os últimos textos onde eu corri, tá? Para eu voltar rapidamente para textos que eu trabalhei agora há pouco com eles. Então, eu voltei para João 21:15. Eu posso ver todas essas ocorrências aqui. Eu não sei se eu mostrei para vocês também naquele dia, que além desse banco de dados das línguas originais, eu tenho também um banco de dados de personagens, de locais e de objetos bíblicos. E eu posso pesquisar por eles. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu queira fazer um estudo sobre a pessoa de Timóteo, quero falar sobre discipulado, sobre discípulo, qualquer coisa nesse sentido. Eu preciso achar o Timóteo. Eu posso fazer uma coisa, eu não sei onde está Timóteo na Bíblia, vamos supor, né? O nome do Timóteo. Eu queria achar o Timóteo. Eu posso fazer uma coisa muito simples. Claro, eu posso digitar, clicar aqui. Eu estou em Bíblia, digito Timóteo. Tá? E eu já posso até dar Enter aqui, ó. Ele vai mostrar aqui, ó, Timóteo, Atos 16:1. Eu também poderia, aqui na minha própria Bíblia, como se fosse um navegador de internet, dar um Ctrl F e digitar Timóteo. E ele vai achar aqui, ó, só que aqui, ó, tá vendo? Ele tá na introdução da Almeida Revista Atualizada, ele não tá no texto bíblico. Timóteo aqui no subtítulo, mas ele apareceu aqui, Timóteo, no texto bíblico. Tá. Eu quero achar todas as ocorrências de Timóteo na Bíblia. O que eu devo fazer? Clica com o botão direito, clica no nome Timóteo e faz uma pesquisa, né? Modo Bíblia. Achei todas as ocorrências de Timóteo, mas eu não achei todas ainda. Por quê? E se o Timóteo está sendo referido não pelo nome dele, e sim por um pronome? Porque, tipo assim, ele foi para Derbe, o ele é o Timóteo. O Logos acha, porque ele tem um banco de dados de todos os pronomes, todos os verbos, absolutamente tudo. Como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito em Timóteo, e eu tenho aqui, ó, a pessoa Timóteo, tá? Eu tenho a pessoa Timóteo, eu vou fazer uma pesquisa na Bíblia pela pessoa de Timóteo. E olha o resultado que eu tenho. Atos 16:3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. O ele é o Timóteo. Por isso Logos achou. Tá? Então não importa como a pessoa foi referida, ele será achado. Tá? Então o Logos tem buscas muito avançadas, mas olha só, eu nem precisaria ir lá. Se eu digitar aqui, ó, Timóteo, ele vai sugerir aqui para mim. Estou vendo uma coisa porque ele não está sugerindo a pessoa aqui, inclusive engraçado, espera um pouquinho só que eu tô achando estranho que ele não está mostrando um resultado, até ver se de repente no pacote tem algum problema aqui, que daí a gente tem que consertar, porque ele tinha que apresentar a pessoa de Timóteo. Inclusive eu achei estranho porque o Timóteo aqui está em inglês, era para estar em português. E aí eu preciso ver se for algum problema, a gente tem que ver e trabalhar. Ele mostrou aqui, mas era para ele também, você coloca aqui, ó, pessoa, era para estar funcionando em português, Timóteo.
Nós estamos com um problema, não pode ser o meu pacote, inclusive depois, se você puder fazer esse exercício no seu Logos, eu diria o seguinte, o que você deveria fazer? Você está aqui em pesquisar, né? Em pesquisar. Eu vou começar do zero aqui para vocês. Se você abriu um painel de pesquisa, você está no modo Bíblia, você deve digitar Timóteo. E aqui digitado, opa, eu escrevi errado. Eu vou escrever o Monte Sinai, que seja Sinai. O Monte Sinai funcionou. Eu acho que tem algum problema aqui que eu preciso resolver depois. Mas aqui, você viu que ele mostrou um íconezinho aqui? E ele está mostrando um ícone de um monte. Se eu clicar aqui, ele vai achar todas as ocorrências do Monte Sinai, não importa como o Monte Sinai é referido. Então, de pessoas também, se eu digitar aqui Pedro, que aí que está. Eu estou vendo que realmente tem um problema aqui. Era para ele aparecer a pessoa de Pedro, né? E ele está pegando a pessoa em inglês. Eu preciso ver porque tem um probleminha aqui. Eu vou ver isso depois para a gente ganhar o nosso tempo. Já está avançando o nosso tempo. Eu falei que ia dar tempo de vocês falarem. Deixa eu só terminar essa parte e a gente vai conversar. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a partir do menu de contexto você tem uma série de informações aqui que você pode pesquisar por ela, você pode estudar ela, como eu estava mostrando lá em João 21:15. Deixa eu vir aqui, João 21:15. Eu posso buscar, ao invés de pesquisar, eu posso buscar a definição da palavra, como eu falei para vocês. Então, há uma série de questões que a gente pode trabalhar aqui, tá? Por último, para fechar essa parte, você também pode visualizar o interlinear, como você tem aqui nesse ícone. Do lado do ícone tem uma setinha, e aqui você pode configurar, ele tem duas visualizações, do painel do interlinear reverso, que é um painel que aparece aqui embaixo, ou o próprio interlinear reverso mesmo aqui no corpo do texto. Se você abrir aqui, você configura as camadas que você quer e você vai visualizando, tá? E o que é interessante dessa visualização é que você tem como ver exatamente as palavras em português e as palavras em grego, aqui no caso, ou em hebraico. Por exemplo, a palavra outros, ele está mostrando um ponto que não existe uma palavra grega para outros aqui, tá? Isso foi adicionado pela Almeida para ajudar a dar mais sentido. Assim como Simão, filho de João, não tem a palavra filho aqui. Possivelmente esse daqui deve ser um genitivo, exatamente, que o texto está dizendo. Simão de João é o que está escrito. Que subentende-se que é o Simão, filho de João, mas em grego está escrito Simão de João, né? Então você tem igual aqui, pela terceira vez Jesus lhe perguntou. Na verdade, no versículo 17 não tem a palavra Jesus, está só escrito pela terceira vez lhe perguntou, né? Mas a tradução quis deixar mais claro. E alguns textos que às vezes isso ajuda, faz diferença. A seta está dizendo que esse pela está inferido nessa palavra aqui. Ela está aqui dentro desse conjunto. Então, aí você tem todas as coisas está dentro de panta aqui. Então, é isso que ele está explicando. Então, essa visualização pode te ajudar. Você habilita ou desabilita a visualização clicando aqui nesse ícone, tá? Ok. Mostrei para vocês um pouco de como trabalhar com o interlinear da Almeida Revista Atualizada, tá? Eu vou fazer o seguinte. Nós temos muita coisa para ver, e até foi muito bem lembrado ali pelo Sandro, né? Como a gente vai ter um outro treinamento, a gente pode ver depois. Por quê? A gente pode ver coisas relacionadas a como preparar sermão no Logos, como a gente pode deixar isso para o próximo encontro, e a gente pode ter várias outras coisas. O que eu queria ver agora é aproveitar o tempo, como a gente tem aí mais 40 minutos apenas, eu queria abrir para vocês colocarem, se alguém tem dúvidas, ou se não dúvidas daquilo que eu já passei, às vezes alguma coisa particular, olha, eu ouvi falar que tem isso, tem aquilo, ou como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, a gente vai conversando, tentando aproveitar esses 40 minutos para vocês se inteirarem melhor sobre o Logos. Podemos fazer isso? E daí depois eu acho que a gente, tendo em vista que a gente vai ter um outro treinamento, eu fico mais tranquilo para a gente realmente
caminhar agora mais com aquilo que vocês sentem necessidade da gente trabalhar. Vocês aí ficam com a palavra agora para a gente continuar esses próximos 40 minutos. Nelson, o Ariane, lá de Juazeiro, ele pergunta como utilizá-los, está falando de filtros visuais, como utilizá-los tanto na Bíblia em português, como no texto grego para destacar tempos verbais e etc. Perfeito. Eu vou mostrar, assim, como a gente faz os filtros visuais. O que são filtros visuais? É uma ferramenta que tem no Logos, como diz o nome, você pode criar alguns critérios para você destacar algumas coisas num texto para que você não perca ele. Você pode fazer filtros visuais para uma série de coisas, tá? Vamos imaginar que você queira fazer um filtro visual. Eu vou ler o Evangelho de Mateus e Lucas e eu quero destacar sempre, toda vez que tiver reino dos céus ou reino de Deus, que é um termo importante ali para Mateus, Lucas e tudo mais, que ele fique marcado tipo com um risco vermelho. Você configura para ele sempre aparecer isso. Então você pode criar esses critérios. Como é a pergunta, é a questão de nós trabalharmos com morfologia. E sim, a gente pode fazer isso, tá, Ariane? E o que você faz? Filtro visual é um documento no Logos. Você vai criar um documento. Então, a gente vai vir no menu Documentos. Você vai vir aqui em Novo e você vai achar aqui Filtro Visual. Então, você vai abrir um novo filtro visual. Ok, nós abrimos aqui Filtro Visual. No Logos não existe botão salvar, tá? Você vai trabalhando e ele vai salvando. Então, a primeira coisa que você pode fazer é colocar um nome aqui para esse filtro visual. Eu vou colocar aqui, ó, morfologia grego. Deixa eu colocar aqui, ó, congregacionais. Só para eu marcar aqui. Você põe o nome, opa, eu vi congregacionais aqui. Só para você definir. Você vai criando quantos filtros visuais você fizer. Deixa eu te mostrar o que você vai fazer. Se você quer, como o Arian falou, ele quer fazer com relação à morfologia. Você pode fazer tanto a morfologia de grego quanto de hebraico, até mesmo de aramaico, se você quiser, né? E o que você vai fazer? Ó, vamos pegar aqui, ó. Eu estou com o texto grego aqui, eu estou no Novo Testamento, né? Vou até pegar aqui, deixa eu colocar Romanos 5, um texto de Paulo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou começar a destacar a morfologia grega aqui nesse texto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um filtro visual para a minha Almeida Revista Atualizada, tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, como é o pedido do Arian, eu abri um filtro visual, eu tenho que clicar aqui na aba Morfologia, porque eu vou fazer um filtro para mexer na morfologia, para destacar a morfologia. Ótimo. O que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que ler esse código aqui, ó, esses termos, para eu saber o que eu estou fazendo. Eu quero pesquisar todos os textos com morfologia, todas as passagens, todos os recursos? Não, eu quero só da Almeida Revista Atualizada. Você pode fazer de todos os recursos, mas eu sugiro para você, para ficar mais fácil, você ter duas aproximações. Ou você clicar aqui em todos os recursos, tudo que tiver escrito em azul você pode alterar, tá? Eu clico em todos os recursos e selecionar aqui, ó, você digita RA, ele já vai mostrar a revista Almeida Revista Atualizada. Olha o que ele fez. Quando eu cliquei Almeida Revista Atualizada, ele já mudou o último critério. E olha só, se eu começar a criar um filtro visual aqui do jeito que está, eu vou criar um filtro visual para aramaico, não é o que eu quero, eu vou criar um para grego. Eu clico aqui, eu seleciono morfologia do grego Logos. Tá? Eu tenho que saber que morfologia eu estou selecionando. É do hebraico, é do grego ou do aramaico? É do grego, eu clico no grego. Então agora eu criei um filtro que vai ser aplicado só na Almeida Revista Atualizada e é só para o grego. Eu poderia aproveitar aqui, como eu sei que outras bíblias também usam a morfologia grega Logos, eu posso mudar aqui para, deixa eu tirar aqui RA, todos os recursos, morfologia. Agora o que ele vai fazer? Todos os recursos ou todas as bíblias que usam essa morfologia vai ser aplicado para elas. Eu sugiro você não fazer isso para você não ter uma salada nas suas bíblias. Pega uma bíblia só e no nosso caso, a Almeida Revista Atualizada, ela usa a morfologia grega do Logos. Tá? Você usou isso daí,
Agora que vem o pulo do gato, que às vezes não fica explícito. Às vezes esse é o lado que às vezes o Logos não é tão intuitivo. Você vai começar a colocar a morfologia grega aqui e criar os critérios. Como é que você faz isso? Agora, nesse campo, você vai colocar cada morfologia que você quer. Você vem aqui nesse campo e você dá o sinal de arroba. Com o sinal de arroba, ele te mostra tudo que existe de morfologia. Em geral, a gente só faz a morfologia dos verbos, é a parte mais complicada que a gente trabalha, são os verbos. Então, você seleciona aqui verbo, ele te abre todas as opções. Então, vamos supor, eu quero só o auristo. Tá, verbo auristo, beleza. Eu cliquei no auristo, vê que ele está colocando o código lá, ó. Eu selecionei o que eu quero, eu clico nessa setinha, tá, ele já colocou o código, @VA. Eu quero verbo auristo. Não importa aqui, você tem que saber que você tem que começar com um arroba. Aí você vai falar assim, todo verbo auristo, eu quero que ele seja destacado, aí sim, ó, você escolhe que formatação você quer. Existe uma série de formatações aqui no Logos já, tá? Vamos supor, para esse auristo, eu vou marcar ele com amarelo. Dá uma olhada aqui na minha Almeida, que a partir do momento que eu marcar o amarelo, tudo que tiver de auristo já vai ficar marcado. Ó. Eu cliquei amarelo. Olha só, todos esses que estão amarelo na minha Almeida é auristo. Tá? Agora, você viu que a partir do momento que eu criei isso daqui, ó, ele colocou um outro campo, eu dou arroba, verbo, eu quero o imperfeito. Tá? Eu vou aqui, eu coloco em formatação, eu quero ele com laranja aqui. Se tiver um imperfeito, ele vai carregar aqui, ó. Deixa eu rodar a minha Bíblia. Aqui, ó, apareceu um imperfeito aqui, ó. Tá? Agora, eu vou juntando, porque eu só selecionei, por enquanto, arroba, verbo, o tempo. Mas e se eu quiser não só o tempo, mas, por exemplo, a voz, o modo? Então, por exemplo, agora eu quero um verbo imperativo. Não importa se ele é auristo, se ele é o quê? Não importa se ele que tempo ou que voz ele é. Importa que ele seja imperativo, tá? Ele é imperativo, tá? E agora, olha só, eu não vou colocar esses de destaque para ele não sobrepor. Se eu tiver um verbo auristo imperativo, ele vai ficar sobrepondo. Então eu coloco uma marcação diferente. Eu vou colocar ele, por exemplo, num vermelho sublinhado aqui, ó. Tá? Olha só, agora, olha o que vai acontecer. Deixa eu ir lá para Tiago, que tem um monte de imperativo aqui. Olha aqui. Olha o que aconteceu no acolhei. Ele é um verbo auristo, porque ele está em amarelo, mas ele é um auristo imperativo, porque ele está com um risco vermelho. Então, eu posso ir montando, e o que acontece com esse filtro visual? Eu não preciso sequer pôr o mouse sobre a palavra, eu não preciso ficar abrindo o interlinear, eu só de olhar, eu já sei que aquilo ali é um verbo auristo imperativo. Tá? E isso pode me ajudar visualmente. Olha aqui em Tiago, vamos supor, eu estou fazendo o meu sermão, se eu estiver fazendo um sermão numa passagem, que é o capítulo 4, então, de Tiago, olha o quanto de imperativo existe aqui. Eu já sei que se eu for pregar um sermão nesse texto, eu já sei que a aplicação está aqui nos versículos 7, 8 e 9, porque o imperativo está aqui. A ordem para nós está aqui no 7, 8 e 9. Então, eu só olhando com o filtro visual que eu fiz, eu já visualizei isso. Nós temos algumas pessoas, inclusive eu tenho, desde a época do mestrado que eu fiz, e a gente fez daqui no Seminário Presbiteriano do Sul, nós fizemos um código de cores dessa morfologia do grego e do hebraico. Só que aí você tem um gabarito, porque assim, nós escolhemos tudo que for imperativo vai estar numa caixa vermelha. Você precisa de um gabarito para saber o que significam aquelas cores. Mas uma vez que você sabe, você pode usar ele. E uma coisa, porque aqui é o seguinte, ó. Vamos supor, eu crio todos os modos, todas as morfologias que eu queira. E eu posso usar das mais específicas, tá? Arroba, verbo. Vamos supor, eu quero, sei lá, auristo passivo na terceira pessoa, do singular, tá?
ele vai montando o código lá, e daí eu coloco uma formatação específica, azul primeiro plano. Eu não sei onde eu vou achar. Aqui, ó, já apareceu um, ó. Tá? Então é muito específico. Eu posso ser extremamente específico, porque assim, ó, se aparecer uma palavra nessa morfologia, eu não posso perder ela. Então aí você pode criar esse filtro e guardar ela. E você pode criar quantos critérios você quiser aqui. E aí você pensa o seguinte: puxa, muito legal. Agora eu vou ter que fazer isso. Talvez você não tenha que fazer isso. Você pega uma pessoa aí, tipo, né? O Gustavo aí, ele se empolga, ele quer fazer. Depois dele fazer, ele compartilha com vocês. Por quê? Eu posso compartilhar esse filtro que eu criei num grupo. Aí vocês têm que ter um grupo da Faith Life, que quando você tem uma conta do Logos, você tem um perfil na Faith Life, no faithlife.com, é como se fosse um Facebook da Faith Life. Ou você pode tornar ele público, qualquer pessoa pode pegar ele, tá? Tornar documento público? Sim. Se eu clicar aqui no concluir, esse Morfologia Grego-Congregacionais, você vai achar aí no seu Logos. Como assim eu vou achar no meu Logos? Você vai vir aqui em documentos, público, e você vai poder buscar por ele, tá? Aqui você tem documentos públicos que você pode pegar, tá? Você tem em grupos e você tem em público aqui. Por exemplo, filtros visuais, eu tenho 662 filtros visuais públicos que você pode colocar aí para você. De repente alguém já fez tudo isso, ó. Filtro exegético gramatical, rapax legômena, né? O tal de Marcelo Dias já fez 14 filtros visuais que ele colocou aí disponível para todo mundo. De repente você acha e você copia para você vai ter o filtro visual dele aí no seu Logos. De repente tudo isso daqui alguém já fez, é só você copiar, tá? Você pode achar ali em documentos, público, e aí você tem que achar aqui, ó, aqui em tudo, porque é muito documento, então por isso você tem que segmentar aqui e achar. Arian, espero que tenha ajudado aí a ver como fazer. Você pode fazer filtro visual de tudo quanto é coisa, tá? Como eu falei, eu poderia, ao invés de fazer aqui de morfologia, eu fazer um filtro visual básico. Aquele aqui ele não vai funcionar, porque agora eu posso ir apagando esses critérios aqui, ó. Como eu falei, eu poderia colocar aqui, ó, Reino de Deus. Toda vez que aparecer Reino de Deus, eu quero que fique em azul. Toda vez que for Reino dos Céus, eu quero que fique aqui em verde, né? Agora eu vou lá para Mateus 1 e eu vou começar a rodar aqui, tá? Deixa eu ver. Todos os textos revista atualizada. Aqui, ó. Cadê? Acho que eu já tinha achado. Aqui, ó. Reino dos Céus. Tá? Ele já destacou para mim. Só dar um exemplo para vocês de uma coisa que alguém fez. Porque, assim, são várias opções que nós temos aí com os filtros visuais, tá? Que você pode criar. Por exemplo, no fórum em inglês, uma pessoa falou assim, ó, eu vou começar a estudar o livro de Gênesis, e eu sei que a estrutura do livro de Gênesis está dividida por uma palavra hebraica, que é a palavra Toledot, que essas são as gerações, que ocorrem 11 vezes, divide, na verdade ocorre 13 vezes, mas 11 vezes é quando muda a história, muda o personagem principal, quando aparece Toledot, essas são as gerações, esses são os descendentes, esses são os filhos e tal. Eu queria achar essa palavra, porque eu queria ler Gênesis, mas quando chegar essa palavra-chave eu queria identificar ela. Então a pessoa foi lá, tá, você tem como criar um filtro para eu quero Toledot, mas só quando tiver em Gênesis, tá? E eu quero que ela fique destacada desse jeito. A pessoa foi lá, criou esse filtro e ele começou a ler Gênesis. Quando apareceu o Toledot, ele viu que ali a palavra-chave que mudava a seção do livro, ele via ali, entendeu? Então, você pode fazer várias coisas aí com os filtros visuais. Vamos adiante? Alguém quer colocar mais alguma questão? Nelson, para excluir o filtro. Ótimo. Deixa eu mostrar. Você vai ali no menu documentos, você acha o filtro. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui de novo. Acho que é isso daqui mesmo.
Vocês já estão vendo a minha tela? Então, né? Ah, tá. Então, eu venho aqui no menu documentos, eu vou voltar aqui no seu, né? Aqui é os meus documentos. Aí, aquele morfologia grego congregacionais. Era só um teste, eu não vou mais usar. Eu clico com o botão direito do mouse sobre ele e dou excluir. Fechou. Tá excluído. É isso. Ótimo. Ótimo. Tá? Ótimo. Mais alguma questão? O Vinícius deu uma sugestão. Poderia listar os melhores recursos para serem consultados, como dicionários, comentários, atlas, etc. Bom, vou fazer o meu melhor para isso, a gente pode fazer isso, porque tem o lado de... tem a particularidade de cada um, eu diria assim, eu imagino que os irmãos aí estejam talvez todos mais envolvidos no ministério pastoral, né? Porque às vezes quem está mais na área acadêmica, na área de educação, vai usar recursos diferentes e tudo mais, então a gente tem diferentes particularidades aí, né? Mas, assim, eu acho que em português, o que a gente precisava ver, o que eu acho, por exemplo, para comentários do Novo Testamento, eu particularmente não gosto tanto dessa coleção de comentários da editora Cultura Cristã. E olha que eu estou falando mal da editora da minha denominação, né? Então, mas por quê? Para comentário do Novo Testamento, eu acho mais profundo a série de comentários Esperança. Ela é bem mais séria, bem mais profunda do que esse do Novo Testamento. Por outro lado, a série de comentários do Antigo Testamento da Cultura Cristã, sim, é bem bom. Agora, você tem também aqui os comentários do Hernandes Dias Lopes, né? Esses comentários são mais expositivos. Ele já é direto para você fazer o sermão. Ele é quase um sermão, uma devocional. Então, ele pode ser interessante para isso. Ele não vai te dar tanta informação técnica para você trabalhar e pensar, e mais sim já trazer para você uma mensagem, uma interpretação do texto, né? Direta. Agora, um recurso que eu recomendo muito a todos é a série Foco e Desenvolvimento. Só foco aqui já vai ajudar. Esses dois pequenos aqui, Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento e Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento. São dois livros que eu diria são livros pequenos, mas são muito preciosos, eu diria. Por quê? Ele trabalha com você a visão geral do livro, para você entender esse texto que você está lendo, ele está envolvido nesse contexto maior, ele trabalha isso. O objetivo do foco e desenvolvimento é isso daqui. Então, eu acho que vale muito a pena você dar uma boa olhada no foco e desenvolvimento sempre. Você vai pegar sobre um texto específico, dá uma olhada onde ele está envolvido. No que ele está dentro de que debate. Então, isso é uma coisa muito importante e o foco e desenvolvimento ajuda muita gente na questão do contexto imediato e do contexto geral dos livros. Então, assim, eu acho ele realmente muito bom mesmo, tá? Esse foco e desenvolvimento depende do seu Logos, né? Sim, mas é para estar no Platina, porque esse daqui que eu estou usando é um Platina. Eu não estou achando no meu. O pessoal está achando aí? Até ele tem, puder... eu já encontrei no meu ele já. Tá. Achei, tá certo. Isso. Então, é para todos vocês terem ele. Então, assim, na parte de comentário, eu acho ele muito bom. Deixa eu até dar uma olhada aqui em comentários em português. Eu vou me limitar ao português, né? Aqui, deixa eu ver se nós temos mais. Essa série para desvendar o Evangelho, desvendar Lucas, eu não conheço essa série, eu não posso comentar. O que eu estava falando para vocês era exatamente isso daqui, Deixa eu dar a visualização aqui de capas. Esses vermelhos são essa série do Novo Testamento da Cultura Cristã que eu falei que eu não acho ele tão bom quanto essa série aqui, tá? O comentário Esperança, que é essa série aqui dessa capa azul com esse peixe aqui do cristianismo, né? Esse outro comentário bíblico popular, ele é mais simples, ele não é tão profundo quanto os outros, ele é bem mais sucinto. Às vezes ele pode ajudar quando você vai fazer, você precisa
de algo mais rápido, se você precisa de algo bem mais simples, às vezes até para uma devocional ou para um grupo pequeno que vai ser algo bem mais simples, você pode ir direto para ele. Mas para um sermão, para algo mais preparado, eu sugiro outros materiais, tá? A princípio seria esse o ponto. Esses comentários aqui são bons também, estudos bíblicos expositivos, né? Do Sproul, do Richard Phillips, são bem bons, esses, apesar de não ter a Bíblia inteira, tá? É claro que tem, até esses aqui do Antigo Testamento da cultura cristã não tem todos os livros, tá? Assim como a gente tem os comentários de Calvino, mas não existem todos. Esse comentário bíblico da Reforma não tem todos os livros, mas esses são bons também, mas eles não têm todos os livros, tá? Da parte de comentário, eu diria que seria isso. Com relação a dicionários bíblicos, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu diria o seguinte, até o que eu tinha colocado aqui na priorização. Opa, alguém levantou a mão, o Gustavo. O Gustavo, você gostaria de falar? Não, é para fazer uma pergunta depois, mas pode seguir, professor. Ah, tá. Até vou aproveitar, tem o Noberto que fez a pergunta sobre por que o Logos 9 não tem o Strongs. A gente não tem realmente, porque, de certa forma, o Strongs ele está obsoleto diante das ferramentas e dos léxicons que nós temos dentro do Logos. Então, o Strongs ele tem uma definição bem simples, que nós temos definições mais profundas com outros recursos dentro do Logos. E ele não há necessidade de usar ele, nós diríamos. Você tem recursos mais profundos do que ele. É essa a razão de nós não termos o Strongs. Você pode ter ele, nós não temos ele mais em nenhum pacote base, mas você pode comprar ele separado na loja do Logos, se você realmente gosta dele, tá? Eu queria mostrar aqui de léxicos. Sim, o que nós temos aqui, o que eu acho extremamente importante nós vermos, deixa eu ver se ele vai abrir aqui para mim. Eu estou com um problema aqui, na minha visualização aqui, deixa eu ver se ele vai. O que acontece? Para o Novo Testamento, para grego, você usar esses dois, dicionário do Novo Testamento grego, que é bem breve, aí sim, se você quiser algo mais profundo, você vai para o Dicionário Teológico do Novo Testamento, volumes 1 e 2, que é o que em inglês eles chamam de Little Kittle. Kittle é o autor que, inclusive, deixa eu dar um spoilerzinho aqui e uma informação. Ele é muito conhecido lá fora como Little Kittle, e estão querendo acabar com esse termo, com o nome Little Kittle, porque o Kittle descobriu-se na história que ele era nazista. Então, o autor desse léxico ele era um nazista, tá? Mas ele é um dos bons dicionários de grego que existem e estão usando há muito tempo. Então, o que acontece? O pessoal está sumindo com o nome dele, tá? Mas não deixa de ser um bom dicionário de grego, tá? Então, como eu falei para vocês, ele tem já uma explicação maior, mais detalhada, e não somente a definição. Você vê a diferença do dicionário do Novo Testamento grego, ele vai pegar só, significa isso, significa isso, significa isso. Aqui não. O Little Kittle, ele vai dar um estudo mesmo sobre a palavra, ele é mais exaustivo. Aí, tirando esses aqui, você tem o Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, que é o que nós temos de melhor para hebraico, tá? Que é do Van Gemeren, que é 5 volumes, que é exaustivo, é muito bom mesmo, tá? Então, esses são os melhores. Além disso, nós temos o léxico Lexham da Bíblia Hebraica. Lexham é a publicadora da Faith Life. São recursos criados pela própria Faith Life. E eles são muito bons pelo seguinte, eles dão uma boa definição, tá, da palavra. Então, por exemplo, ele pegou aqui caris, tá? O equivalente hebraico, o uso do substantivo, tá? Então, ele mostra várias relações. Então, ele pode não te dar um estudo de definição da palavra, mas ele te dá muitos links de exemplos de como ela é usada, qual é o sentido, as semânticas diferentes dessa palavra, de certa forma, tá? Então, eu acho que esses todos da Lexham, tá,
valem muito a pena. O Gustavo queria falar? Primeiro, Nielsen, a minha versão ela veio com o Strong, só que em inglês, né? Em inglês, não em português. A versão, acho que alguns também vieram também com essa versão em inglês, receberam essa versão em inglês. Mas a minha pergunta é bem menos técnica e textual, morfológica, é mais uma questão mais prática. Se eu quiser ler um livro no Logos, como é que eu faço para ler esse livro e indexar ele na minha... fixá-lo como uma prioridade, para sempre quando eu abrir o Logos, ele está lá no ponto onde eu parei de ler, né? Basicamente isso. Como é que eu faço, né? Porque eu tenho um recurso imenso, eu tenho uma biblioteca imensa, né? Não só de consulta, mas muitos outros materiais. Aí eu queria saber, então, se eu quisesse ler um livro no Logos, como é que eu poderia fazer e indexá-lo ele na minha página principal, para quando abri-lo ou voltar nele, sempre ele está onde eu parei de ler? Sim, para você ler esse livro, o que você vai fazer simplesmente é abrir ele aqui no desktop e começar a ler ele pelo seguinte. Aí sim, você chegou num ponto interessante, que é nós configurarmos como é que eu quero que o Logos abra, como é que eu quero, onde quero, quando o Logos abrir, onde eu quero que ele fique. E aí, você tem aqui, ó, nesses 3 pontinhos do canto superior direito, eu tenho aqui as configurações do programa. Aqui nas configurações do programa, deixa eu vir aqui, eu tenho o seguinte, ó, tem várias opções, ele tem bastante opções aqui, tá? Mas olha só, na inicialização, abra em página inicial. Eu, particularmente no meu Logos, eu não uso isso, eu coloco o seguinte, ó, layout em branco ou layout mais recente, qualquer, tá? O que acontece? Ele vai abrir, ele não vai ficar abrindo mais aqui. O que eu deixar aqui, ó, eu deixei aqui só Almeida em Mateus 3.3. Se eu fechar o Logos e abrir, ele vai estar com Almeida aqui em Mateus 3.3. E eu andei aqui, eu deixei em Mateus 5.4. Eu fecho, a hora que eu abrir vai estar em Mateus 5.4.5. Agora também tem outra coisa. Se eu fechar a Almeida e eu abrir ela de novo, tá? Ela vai voltar para o texto que eu estava anteriormente. Ela sempre vai estar assim. E isso é um comportamento para qualquer livro. Então, se você está lendo um livro, o que eu sugiro que você possa fazer? Agora eu vou te dar na prática, eu diria o seguinte, eu vou ensinar para vocês rapidamente uma série de coisas que eu não vou ficar explicando, só mostrando o que eu estou fazendo, tá? Só para vocês terem uma ideia do que seria o mais fácil. Vamos supor que seja a questão do Gustavo aqui, ele vai estudar um livro, eu vou só pegar um livro aqui qualquer, vou correr aqui com ele, tá? Eu vou pegar aqui uma monografia, um inteiro, deixa eu pegar aqui, ó, CCTX Chaves está ajudando o seu filho adotivo, aqui um de aconselhamento. Vamos supor que eu estou lendo esse livro, tá? Só um exemplo. Tá, eu estou lendo ele aqui, eu estou na página 7 e tudo mais, eu deixo essa Bíblia. O que eu vou fazer? Eu posso criar um layout para eu ler esse livro sempre. Vamos supor que seja por muito tempo. Eu vou salvar esse layout que é tipo leitura. Eu vou salvar um layout como leitura aqui, ó. Leitura. Tá, eu dou Enter aqui. Eu salvei esse layout. Agora eu vou fazer mais do que isso. Eu vou pegar esse layout que eu salvei, eu vou colocar ele aqui como atalho para mim, esse layout, tá? E eu vou até aqui, ó. Eu posso vir aqui, esse meu layout vai ser de leitura. Eu vou colocar aqui um desenho de um livro, tá? Que fosse. Vou colocar esse daqui, ó, esse livro aqui, tá? Então eu sei que sempre quando eu quiser fazer minha leitura, eu clico aqui, tá? Beleza. Eu salvei ele. Eu vou fechar aqui. Eu tô aqui, abri um guia de passagem, fiz isso, aquilo, fiz a aula de escola dominical. Agora tá na hora de ler aquele livro. Eu só clico aqui nesse ícone. Ele vai abrir aqui na minha leitura, com a minha Bíblia, o meu livro onde tá, tá? Depois, só que se eu caminhar, se eu estou fazendo layout, eu li 15 páginas, eu tenho que vir aqui no layout e, vou dar aqui, atualizar ativo. O que eu tenho, na verdade, na minha conta pessoal, eu criei um ícone na barra de atalho, que é o comando, atualizar o layout ativo. Então, se eu dou um clique, ele atualiza para mim, para eu estar sempre na última página que eu li, tá? Agora, de novo, como eu falei, como eu mudei aquela configuração de
A hora que abrir o Logos, eu quero que ele esteja no último layout que eu usei. Se eu fechar o Logos, ele vai, quando eu abrir de novo, ele vai estar exatamente como está a minha tela aqui agora. Tá? É isso aí. Tá bom? Revendo o vídeo, dúvidas vão surgindo, vai anotando para depois vocês passarem a gente ir fazendo no próximo encontro. Tá bom? Ótimo.